Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer um breve comentário sobre esses últimos acontecimentos, dentre outros países, o Chile, que esteve e ainda está vivenciando essa insurreição civil dentro do seu território, nas principais cidades. Muito bem. Algum tempo atrás, um ano e meio atrás, que eu já venho chamando a atenção para o perigo de uma guerra civil aqui no Brasil. Em 2013 nós tivemos aquelas manifestações, aparecem os black blocs, aquela coisa toda, e ninguém sabe de onde é que saiu aquilo, né? Quer dizer, saber a gente sabe, né? Mas algo estranho ao nosso contexto, né? Porque é importante observar que quando essas insurreições acontecem, elas aparentemente são desorganizadas, mas elas, ao contrário do que pode parecer, elas são altamente organizadas. Primeiro porque existe um contexto, né? Aqui em 2013 foi o aumento da passagem de ônibus, 10 centavos, 20 centavos, agora no Chile o aumento também de 20 centavos da passagem do metrô. Mas isso na verdade é usado apenas como estopim, né? Por que o contexto está pronto? Porque nós temos visto as universidades, né, trazendo a ideia de rebeldia e desordem para os nossos jovens, né, nas escolas também, mas particularmente nas universidades. Já havia aqui no Brasil a migração, algumas migrações bastante suspeitas, né, como aquela do Haiti, né, em que, se você prestar bem atenção, o pessoal caminha pela mata, uma mata muito inóspita, uma região muito inóspita, né, centenas, milhares de quilômetros e ninguém morre. Para entrar, desce quase metade da América Latina por florestas para entrar na fronteira, né, ali pelo Acre. Evidentemente que essas pessoas tinham treinamento militar. Depois nós tivemos agora recentemente essa migração da Venezuela, em que sabidamente muitos instrutores de guerrilha rural e urbana, terrorismo, se passaram por refugiados e entraram no Brasil. Tivemos também experiências com os médicos cubanos, que se tornou algo notório, que muitos deles, pelo menos, para não dizer todos, mas muitos deles eram instrutores de guerrilha, né, de focos de insubordinação, etc. E depois tivemos também algumas outras penetrações no Brasil, e todas elas, coincidentemente, de países que tinham tido alguma experiência com guerrilha, com terrorismo, etc. Né? Então, como Marx e Engels diziam no Manifesto Comunista, né? Se você não tem um contexto, se você não tem a condição objetiva, como eles falam, condição objetiva para a revolução, você cria essa condição objetiva. Né? Ou seja, se você não tem um contexto para a revolução, você cria esse contexto. E o Brasil foi se criando esse contexto pouco a pouco. Tivemos uns 2 anos atrás, mais ou menos, o Maduro e o Evo Morales ameaçando invadir o Brasil, e eu chamei a atenção disso, né? Que aquilo ali não era um mero blefe, que era para se ter atenção com aquelas ameaças, né? E agora nós estamos vendo aí o renascimento do Foro de São Paulo, principalmente nessa nova versão, né, Grupo de Puebla, uma cidade do México, onde recentemente se reuniram e estão tentando reorganizar, né, essas chamadas forças progressistas da América Latina, agora também com a inclusão de alguns representantes da Espanha. Muito bem. E causa espanto ver autoridades do Senado fomentando esse tipo e apoiando esse tipo de insurreição aqui no Brasil, né, como se isso fosse algo muito bom para a nação.
E verificando um pouco sobre esse assunto, o pessoal está falando muito em guerra híbrida. Essa guerra híbrida ela tem algumas facetas. A guerra política, a guerra convencional, a guerra irregular, a guerra cibernética, a guerra jurídica, o lawfare, o fake news. Então, quer dizer, nós temos essas condições objetivas para que essa revolução e essa insubordinação possa acontecer aqui no Brasil. E eu sempre disse, sempre chamei atenção nos meus vídeos, que a revolução ela sempre tem origem no caos. É preciso criar o caos, é preciso criar a desordem para que a revolução possa acontecer. E isso vai sendo criado pouco a pouco. Muitas vezes a grande maioria das pessoas não prestou atenção, não quis prestar atenção, inclusive os ditos estudiosos, porque essas coisas vão acontecendo muito aqui e ali, essas variáveis elas vão acontecendo separadamente e para parecer mesmo que são fatos isolados, e muitas vezes os supostos especialistas acreditam que realmente essas variáveis, esses fenômenos são fatos isolados, mas na verdade estão todas convergindo para o mesmo fenômeno, que é o fenômeno da insubordinação, e possivelmente, queira Deus não aconteça, o processo da revolução. É importante lembrar também que faz parte dessa estratégia, você pode observar nos vídeos que circularam pelas redes sociais, o uso de jovens, eminentemente jovens, adolescentes, jovens adultos, mas eminentemente jovens. Isso é preciso prestar muita atenção, porque exatamente que esses jovens já estão preparados dentro das universidades e outros espaços para se insubordinar, se voltar contra qualquer forma de ordem. Toda ordem passa a ser vista como uma repressão, uma discriminação, e esses jovens eles vão para a rua, e no meio deles é que vão ali estar atuando pessoas treinadas e infiltradas para coordenar essas ações de insubordinação. Eu diria até uma nova versão de guerrilha urbana. Cabe lembrar também que já não é de agora que esses grupos insubordinados eles também vêm se utilizando de parcerias com membros do Comando Vermelho, do PPC, do PCC e de outros grupos que estão por aí, causando organizados, tráfico de drogas, homicídios, etc., essas organizações criminosas. E nesse momento também, esses membros eles vão participar dessas ações de vandalismo, de assassinato, de toda sorte de violência. Mas cabe lembrar também que é muito importante para esse fenômeno, para o sucesso dessa empreitada, digamos assim, que pessoas sejam vítimas das forças de repressão, para que aí se possa mesmo, cada vez mais, justificar mais e mais rebelião. Então, esse vídeo ele é curto, ele é bastante objetivo, mas só para fazer você prestar atenção no que vem acontecendo na América Latina, no Brasil, e que de fato pode vir a acontecer no Brasil. Aliás, as tentativas para que esse tipo de subordinação viesse a acontecer no Brasil, elas já ocorreram pelo menos uma ou duas vezes. Certamente a de 2013 foi a mais evidente, Então fica aqui a dica, principalmente você, pai e mãe, preste atenção nos seus filhos, a qualquer notícia de manifestações de rua, tente fazer com que os seus filhos não saiam de casa. É importante que esses jovens migrem para a rua, para que exatamente eles sejam carne de canhão. Esses instrutores que estão ali infiltrados em meio a essa multidão, eles precisam que esses jovens se exponham, pratiquem atos de violência contra as forças de segurança, para que essas forças de segurança reajam e, como eu disse,
aconteça alguma tragédia e isso se torne um motivo de mais rebelião e de mais protesto ainda. Então fica aqui o meu alerta e muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.